6 horas. Rede Mercosul de Comunicação. Curitiba 92,9. Londrina 95,7. Guaíra 91,7. E Caraíma 94,7. Rede Mercosul de Comunicação. Começa agora o Contraditório. Apresentação Denian Couto. Olá, muito boa noite. Começa agora o Contraditório, o principal radiojornal de política do estado do Paraná. Nós vamos juntos até às 7 horas para passar a limpo os fatos do momento. Vamos antecipar os assuntos que estarão nos telejornais da noite e, sobretudo, ajudar a formar a sua opinião antes mesmo dos radiojornais de amanhã de manhã. Falamos ao vivo para toda a área de cobertura da Rádio 92.9 FM em Curitiba, 91.7 Guaíra, 94.7 FM e Caraíma e 95.7 em Londrina. Boa noite muito especial a todos os telespectadores da TV Colorado para toda a região noroeste do Paraná e também para o mundo inteiro em youtube.com/programa O Contraditório. Você pode participar conosco mandando a sua mensagem na live do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 9980-9290 9980-9290. Você pode inclusive mandar mensagem de áudio aqui para O Contraditório. O programa hoje é especial. Daqui a pouco, no microfone de O Contraditório, o senador da República pelo Paraná, Oriovisto Guimarães. Pietro De Lázari, muito boa noite. Boa noite, Denian. Boa noite, Dr. Catras. Boa noite a todos os ouvintes. Dr. Catras, boa noite. Boa noite a todos. Hoje o Hoje E-Book não está presente conosco, mas amanhã é certeza do Hoje E aqui no evento de O Contraditório, o primeiro café com os ouvintes. Às 5 horas da tarde nós vamos receber ouvintes de O Contraditório aqui na sede da 92.9 FM. Depois todo mundo vai poder acompanhar o programa direto dos nossos estúdios. O Contraditório está no ar graças ao apoio de Hospital Ipo, referência e inovação a serviço da saúde. FAP, Faculdade de Pinhais, formando líderes para o mundo do trabalho. Curitibana Mudanças, quer uma mudança com qualidade, seriedade e segurança? Procure a Curitibana Mudanças. Green Apple Motel, o ambiente perfeito para relaxar, na rua Manuel Ribas, 9900. Seward Comunicação, do online ao offline, e CWB Outdoors, painéis e outdoors em Curitiba e região metropolitana. Chegamos! Você está ouvindo o Contraditório. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Denian Couto. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entregou hoje de tarde o texto da reforma da Previdência ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, o que tinha para se discutir de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados acabou. O texto aprovado agora foi encaminhado já ao presidente do Senado. A aprovação da proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma da Previdência em segundo turno pelos deputados, se deu na quarta-feira. A partir de agora, tramita no Senado Federal. Vamos ouvir o que diz Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é o presidente do Senado. Ele estima que a PEC seja votada pelos senadores em um prazo de 45 a 60 dias. No primeiro momento, o que tem sido tratado há muitos dias é a possibilidade do Senado, como Casa da Federação, ter a autoridade de incluir estados e municípios. Não é possível uma reforma da Previdência que, como eu disse ainda há pouco, consome todo o recurso de investimento, as pessoas não entenderem que elas também precisam ser feitas, não só para atender o governo central ou o governo federal. As pessoas têm que compreender da necessidade de nós equilibrarmos as contas nos estados e nos municípios. Respeitando as posições contrárias, o Senado não pode se furtar desse debate. Nós não nos furtaremos desse debate, porque o Senado Federal está aqui para isso. Defender 5.570 prefeitos e defender 27 governadores. Faremos isso na constituição dessa nova PEC.
senador Davi Alcolumbre, eu gosto da fala que ele proferiu, principalmente do seu início, quando ele diz assim: o Senado é a casa da federação. Pela Constituição, cabe ao Senado Federal ser a casa legislativa que promove a revisão no processo legislativo, começa em regra na Câmara e depois vai ao Senado, mas cabe aos senadores toda a questão que envolve a Federação Brasileira, a relação com os estados e com os municípios. Não era de se imaginar de que o Senado fosse declinar de um debate que ele é primordial. De nada adianta você fazer a reforma que envolva os servidores públicos da União, por exemplo, e deixar de fora os servidores públicos dos estados e dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, o senador Davi Alcolumbre chama para si, ele leva para ele o debate que tem que ocorrer. A questão é a seguinte: imaginemos num exercício de raciocínio aqui, que o Senado inclua estados e municípios. A inclusão de estados e municípios pelo Senado terá de ser rediscutida na Câmara. Toda e qualquer matéria legislativas. Então, se o Senado mudar, terá de voltar à Câmara para um novo debate. Mas é uma luz no fim do túnel. Já se vislumbra algo positivo, melhor do que ocorreu na Câmara dos Deputados até então. Daqui a pouco a gente vai conversar com o senador Oriovisto Guimarães, ele pode nos fazer alguma projeção quanto ao movimento lá no Senado Federal. Está caminhando, doutor Catos? Eu gostei muito do discurso do senador Davi Alcolumbre e ele realmente, como você mesmo disse, dá uma luz no fim do túnel nessa matéria de incluir estados e municípios. Então, mesmo que tenha que voltar à Câmara para ser rediscutida a reforma da Previdência, se essa reforma ganhar corpo no Senado, ganha o país. Então, eu gostei muito do discurso do senador e vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, o Contraditório está no ar para toda a rede Mercosul de rádios, 92.9 FM em Curitiba, 91.7 em Guaíra, 94.7 FM Icaraíma, Londrina 95.7, para toda a região de Maringá e o noroeste do estado pela TV Colorado e também na live do YouTube, youtube.com/programa O Contraditório. 6h08 agora. Denian Couto. Com alegria nós recebemos aqui nos estúdios de O Contraditório o senador pelo estado do Paraná, Oriovisto Guimarães. Senador, muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, sou eu que agradeço. Boa noite aos seus ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês. Sempre lembro, senador, que a primeira entrevista que o senhor deu antes ainda da campanha foi para mim. Lembra disso? Me lembro muito bem. Que nós conversamos e aí eu disse, será que esse homem vai ter disposição para uma eleição difícil como foi a do Senado? E deu certo, né, senador? Deu certo. Olha, você lembra que quando eu comecei, eu tinha um percentual que era exatamente o que qualquer cidadão tem quando se lança. 1%. Qualquer um dos ouvintes, se for candidato a senador, na primeira pesquisa vai ter 1%. Isso é estatística. Ó. E daí as coisas aconteceram com o tempo, com os programas de rádio, com as entrevistas. Terminou com quanto, senador? Qual foi a sua votação? Eu fui só o primeiro colocado, com quase 3 milhões de votos. 2.954.000 votos, acho que o número é esse. E a primeira colocação e uma votação expressiva como essa lhe dá uma responsabilidade maior. Nós falávamos há pouco sobre a finalização da discussão da reforma da Previdência na Câmara e que agora caberá aos senadores, ao senhor e aos seus colegas, esse debate. A sua expectativa, senador Oriovisto, para a discussão da reforma da Previdência lá no Senado Federal? Olha, Demian, veja, nós temos sido cercados, e eu já fui nos corredores do Congresso Nacional, por representações dos mais diversos sindicatos que vão em busca de algumas mudanças, de algumas alterações da reforma, porque se julgam prejudicados, porque perderam algum direito, porque acham que a regra de transição não é boa, enfim, milhares de detalhes. Eu tenho dito a todos eles o seguinte: olha, nós temos 13 milhões de desempregados. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa criar empregos. Isso é mais importante que qualquer outra coisa nesse momento.
ninguém nunca vai conseguir fazer uma reforma da Previdência que contente a todos. Isso é humanamente impossível. Até porque aqueles que tinham alguns privilégios deixarão de ter, não é? Por meu gosto, poderíamos cortar mais alguns que não foram cortados. Mas há um consenso entre os senadores hoje, de uma forma muito pragmática, que é o seguinte: nós deveremos aprovar exatamente o que veio da Câmara dos Deputados. Não vamos mexer em nada, nada. Eventualmente fazer uma correção aqui e acolá, mas nada de conteúdo, talvez alguma coisa de forma. A inclusão de estados e municípios, que é uma cobrança, o senhor é contra? Não, eu não sou contra, eu sou a favor, mas veja, é uma questão de mecanismo, de como funciona a coisa. Se nós fizermos uma alteração na reforma agora no Senado, ela volta para a Câmara também e começa tudo de novo. Ela vai para o ano que vem. O Brasil não aguenta esperar até o ano que vem. Essa reforma tem que ser homologada imediatamente àquilo que foi aprovado. Vai dar uma economia de mais de 1 trilhão em 10 anos, juntando com a medida provisória. Ela dá 900 bi, aí tem mais uma medida provisória que dá mais 200. E isso dá um pontapé inicial na nossa economia. Ao mesmo tempo que aprovamos isso como está, vamos fazer uma PEC, uma nova PEC, um projeto de emenda à Constituição, incluindo estados e fazendo todas as alterações que os senadores acham que devem ser feitas. Mas nós não podemos mais segurar o país. Então, primeiro se aprova o que veio da Câmara. E, paralelamente a isso, já está sendo montada uma PEC que vai transitar depois dessa reforma aprovada e homologada. A estratégia, ela é perfeita no sentido de se dar agilidade para aprovar a reforma. Essa sua posição, o senhor entende que ela é majoritária hoje no Senado? O senhor acha que seguirá nesse ritmo que o senhor está narrando? Imagina que será desse jeito? Eu tenho a mais absoluta certeza. Eu já conversei com praticamente todos os senadores. Todos estão pensando a mesma coisa. Não é a hora de criar mais obstáculo à homologação dessa reforma. Ela é essencial. Nós temos que pensar no país agora. Nós temos que pensar nos 13 milhões de desempregados. Nós temos que pensar na economia. E, é claro, isso não quer dizer que a gente vai renunciar a incluir estados e municípios. Não, nós não vamos renunciar a isso. Eu entendo que isso é necessário, os outros senadores também entendem assim. E tem outras mudanças que a gente gostaria de também fazer. Mas isso pode ser feito de imediato numa outra PEC. Que daí, enquanto essa vai fazendo os efeitos, vai dando ao mercado o recado que o mercado precisa ouvir, que o Brasil vai resolver o déficit da Previdência, porque essa reforma já resolve, praticamente zera esse déficit no médio e longo prazo. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós continuamos cuidando da outra parte, que são os estados e os municípios. O senador Oriovisto, deixa eu abrir um parêntese, a gente vai seguir falando de política, mas eu quero fazer uma pergunta ao já aposentado empresário. Hoje dedica a vida à política. A aprovação da reforma da Previdência, como ela foi construída na Câmara dos Deputados, sendo homologada pelo Senado, isso verdadeiramente dará disposição ao empresariado para investir? Ou isso é mais conversa de vamos ver o que dá? O senhor acha mesmo que aprovando, o empresário ele se encoraja e vai investir, vai gerar empregos? Ou ele ainda vai esperar um pouco mais com temor dos humores do governo federal, por exemplo? Veja, Damiano, economia é um assunto complexo, não é um assunto simples. Mas existem coisas que são necessárias e às vezes não são suficientes. Eu diria para você o seguinte: a reforma da Previdência era o primeiro pontapé na bola. Absolutamente essencial, sem o qual não adiantaria fazer mais nada. Porque ela vinha num rombo cada vez maior, por todos os gráficos, por todos os demonstrativos demográficos, por todas as curvas de ascendência de despesa, por todo o envelhecimento da população, que era uma coisa insustentável, que todo mundo sabia que é insustentável. Isso não era só no Brasil, isso aconteceu na Grécia, isso acontece no mundo inteiro. Tivemos reformas de Previdência. Agora, isso chega, isso é o suficiente? A partir daí está tudo certo no nosso país? Não. Nós temos mais coisas para fazer. Por exemplo, existe um forte programa de privatização que deve começar agora. Por que a reforma da Previdência é tão importante? Primeiro, porque ela tinha que passar essa mensagem que o governo vai ser solúvel, ele vai conseguir estancar o déficit, não é? O déficit primário, que esse ano vai ser 130 bilhões. O Brasil deve 5 trilhões. Depois nós podemos falar sobre dívida interna, que é outro pepino. E o mercado quer que isso seja controlado. É como se fosse um devedor, você devesse muito e cada vez devendo mais, e você não toma nenhuma medida. A primeira medida que o governo tinha que tomar era essa, a reforma da Previdência. Tomou e o Senado vai rapidamente aprovar. A segunda medida é um forte programa de privatização de estradas, de correios, de
partes da Petrobras, de uma série de coisas que podem ser privatizadas, que por si só já vão dinamizar muito a economia, vão gerar energia mais barata, como o gás, uma série de coisas que esses programas estavam esperando que se aprovasse a Previdência para startar. Então agora vai startar. E por que não startava antes? Porque podia criar confusão na Câmara, no Senado, e aí vinha a revanche. Não, se fizer isso, não vamos aprovar a Previdência. E aí parava tudo. Então era estratégico esperar isso, e agora o governo começa o programa de privatização, começa a reforma tributária, que é outra questão que vai animar muito o mercado. Você sabe que os nossos tributos são um emaranhado que ninguém se entende. Você, como empresário, tem que ter um exército de contadores e advogados só para conseguir poder pagar os impostos. Eles tinham que ser mais simples, mais fáceis, não é? A inflação está sob controle. Há hoje no mundo uma abundância de recursos. Em muitos países do mundo o juro já é negativo. As pessoas pagam para deixar o dinheiro no banco. Então o momento é bom. E o Brasil, fazendo a lição de casa, vai chover dinheiro. Vai ter muita coisa boa acontecendo aqui. E eu acho que nós vamos começar a crescer, sim. O Contraditório recebe hoje aqui nos estúdios o senador Oriovisto Guimarães, pelo estado do Paraná. Tem muitos assuntos para nós tratarmos. Doutor Catras, diga lá. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, doutor Cátia. Nascido em 1945, em Batatais, interior de São Paulo, o mais novo de 8 irmãos. Uma vida simples na infância, com muitas trocas. Chega em Curitiba com 17 anos de idade, passa em Ciências Econômicas e Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná. Logo depois, junto com 7 amigos, monta aquele case extraordinário que faz parte da vida da grande maioria dos curitibanos, inclusive da minha, que foi o curso positivo. Graças ao curso positivo, hoje eu sou um médico, graças a Deus, bem sucedido. Estou aqui na bancada junto com o Denian e eu devo muito ao positivo e, consequentemente, ao senhor que presidiu por 40 anos aquela maravilha daquela instituição que se tornou uma grande potência a nível nacional. Semana passada eu estava atendendo meu amigo, seu amigo também, Mário Celso Petralha. E a gente estava conversando, eu e o Petralha, a gente iria receber o senhor naquele dia, ele foi consultar comigo na quinta-feira e, infelizmente, por um problema otorrinolaringológico, segundo me disseram, o senhor não pôde vir aqui. Se tivesse ido como o Petralha consultar comigo, a gente teria resolvido o seu problema e o senhor teria... Na próxima vez. Mas o Petralha, mandou um grande abraço para o senhor, e o Petralha é uma outra pessoa de grande expressão no Estado. Aliás, pessoas da sua envergadura, o senhor, o Petralha, o Salomão Soifer, o presidente do Boticário, lá, o ex-presidente do Boticário, que criou aquela maravilha também. O Miguel Krisner. O doutor Miguel. São cases aí, são pessoas que entraram para a história aqui na história da nossa cidade, do nosso estado. Por que eu estou falando tudo isso? Para justamente te dizer que o seu legado da sua vida é na área da educação. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é: e o que tal o ministro, como está o nosso ministro da Educação se saindo? Porque o que a gente tem visto é que ele está entrando em muitas bolas divididas muito cedo. Ele está se sobressaindo muito mais pelas polêmicas que ele está causando do que pelo trabalho que tem muito pouco tempo ainda para mostrar o trabalho dele. Então, o senhor, como grande expert da educação, o que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes a respeito do Ministério da Educação? E já emendando a pergunta, se o senhor recebesse um convite para participar, para ser ministro da Educação, o senhor se sentiria lisonjeado, gostaria? O que o senhor tem a nos dizer e dizer aos nossos ouvintes? Olha, lisonjeado com certeza, mas eu não aceitaria. Não aceitaria porque eu assumi um compromisso com os meus eleitores de ser senador para os próximos 8 anos. E eu não sou de quebrar compromisso. Eu serei senador até o último dia do meu mandato. Eu falei nas entrevistas com o Damião, com todas as rádios do Paraná. Aliás, as rádios me ajudaram muitíssimo. Eu nunca dei tanta entrevista na minha vida e a rádio foi o veículo mais importante durante toda a minha campanha, com certeza. E eu assumi um compromisso e eu vou cumprir esse compromisso. É claro que esse convite seria um elogio, não é? Mas eu não aceitaria.
Quanto ao ministro da Educação, veja, eu acho que um ministro, seja ele do que for, se é da educação, ele tem que entender de educação. Se é de saúde, ele tem que entender de saúde. Se é de infraestrutura, ele tem que entender de infraestrutura. Se é de economia, tem que entender de economia. Ele tem que entender do assunto e ele tem que ter um lado político. Ele tem que ter um lado de saber conduzir as coisas. Às vezes as pessoas têm uma boa ideia e não têm a habilidade necessária para conduzir aquela ideia. Nesse sentido, eu acho que o governo Bolsonaro consegue criar crises gratuitas, crises estúpidas, desnecessárias, polêmicas bobas que não precisariam existir. Alguns programas do ministro eu concordo com ele. Por exemplo, priorizar o ensino básico, priorizar a educação das crianças. Eu sempre pensei assim, eu acho que ele está certíssimo. Essa é a linha correta. Agora, não precisa criar crise, não precisa xingar as universidades, não precisa fazer cortes de verbas sem consultar os reitores antes, né? Sabe, para tocar a máquina precisa de alguma habilidade. Eu acho que lhe falta habilidade política. Para falar em crise, teve um assunto que mexeu e mexe ainda com a vida política do país e, sobretudo, por passar pelo Senado, tem uma repercussão maior. Como é que o senhor vai votar no caso da possível indicação do Eduardo Bolsonaro para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Olha, eu já te digo de antemão que eu acho muito estranha essa indicação. Porque eu faço uma primeira pergunta que é o seguinte: se ele não fosse filho do presidente da República, ele seria sequer cogitado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Sem ter nenhuma experiência diplomática, sem ter cursado Itamaraty, só porque ele morou lá há algum tempo e, segundo me consta, vendeu sanduíches? Eu acho que não. Então, eu acho que a questão de embaixador é preciso que haja qualificação. Não basta ser filho do rei ou ser filho do príncipe, é preciso ter uma carreira. Então, eu não acho que seja a melhor indicação, o melhor currículo. Pode ser que eu me impressione muito se ele realmente for indicado, o que eu não acredito que seja, mas se for, ele será sabatinado no Senado. Eu pretendo sabatiná-lo se ele realmente demonstrar conhecimento, se ele realmente demonstrar experiência, se ele realmente dominar bem o inglês, se ele realmente mostrar que pode ajudar o país. Não é porque ele é filho do Bolsonaro também que eu vou dizer que não pode, não é? Mas eu, sinceramente, observando currículos e conheço muita gente do Itamaraty, aliás, como professor de cursinho, eu sei que um dos vestibulares mais difíceis do país, você se lembra disso, foi meu aluno, não é? Medicina, e o Itamaraty e o ITA. Um vestibular concorridíssimo. Você tem que falar inglês, você tem que falar francês, você tem que conhecer profundamente história, geografia, economia. Não é coisa simples ser diplomata, não é? Por exemplo, olha o que está acontecendo no mundo hoje. O senhor não se sentiria incomodado, por exemplo, de rejeitar a indicação? O senhor votaria não com tranquilidade? Com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. Qual é o sentimento que o senhor percebe lá no Senado? É pela aprovação ou pela rejeição? O sentimento que eu percebo, as pessoas com quem eu converso, é pela rejeição. O Senado, o senhor acredita que iria enfrentar o presidente da República com esse grau de posição? Porque conhecemos o Bolsonaro. O Bolsonaro deu uma entrevista outro dia dizendo: tudo bem, o Senado rejeita, eu tiro o ministro das Relações Exteriores e coloco meu filho lá para chefiar todos os embaixadores. Então, ele mais ou menos impondo aos senadores, aprovem ou eu vou tomar outras providências. Olha, o senhor não acha que pela força do Palácio do Planalto, pela força do Executivo, os seus colegas podem ficar, aspas, sensíveis à pressão do governo ou não? Olha, é claro que um presidente da República sempre tem uma força, sempre tem uma capacidade de influenciar. Eu acho que nós já enfrentamos o Bolsonaro outro dia numa coisa que era muito cara a ele. O Senado disse não para o decreto das armas, lembra disso? E ele se convenceu que estava errado e ele mesmo revogou esse decreto depois que nós anulamos o decreto dele. Então já houve um enfrentamento e, se preciso, nós teremos outros. O país é uma democracia feita de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E nenhum poder é absoluto e pode mandar no outro. Ele não pode mandar no Congresso. E nós sabemos disso e jamais aceitaríamos isso. Se ele mandar um candidato competente, que os senadores entendam que é uma pessoa que realmente vai representar bem o Brasil e vai fazer um bom trabalho, aprovaremos, não há dúvida nenhuma. Se caso contrário, não aprovaremos, também não tenho dúvida disso. Tem perguntas muito boas dos ouvintes.
Eu até ia fazer uma primeiro, mas já que o senador Oriovisto falou da questão das armas, tem a pergunta do Guilherme Barros. Ô, senador, por que o senhor votou contra o decreto das armas? Porque o Paraná é um dos estados do país que, digamos assim, é mais armamentista. As pesquisas mostram que a maioria do povo do Paraná não teria problemas com uma liberação maior à questão, principalmente da posse de armas e não do porte. Por que o seu voto foi contrário, senador? Então, que bom que tem essa oportunidade de explicar isso aos ouvintes. Primeiro, você não pode fazer um decreto que seja inconstitucional, que contraria as coisas que estão na Constituição. Esse foi o primeiro problema. O próprio Bolsonaro reconheceu que estava errado, que estava mal redigido, ele estava mal assessorado. Segundo, tinha defeitos claros. E veja que já em seguida nós aprovamos, por exemplo, a extensão do posse de arma em toda a propriedade rural, onde era um dos pontos nevrálgicos. Isso já foi aprovado, o Senado aprovou. Eu votei a favor disso. Votei a favor. Em toda a extensão de uma fazenda, o proprietário da fazenda pode andar armado hoje. Basta que ele registre a arma na Polícia Federal, ele tem o direito ao porte automaticamente, não é? Então, em situações de realmente necessidade, eu acho muito justo que você libere as armas. Eu votarei sempre a favor disso, com o devido controle. Hoje já existe uma possibilidade de liberar, há uma certa dificuldade, mas você não pode chegar e abrir a porteira. Você imagina, Damiano, que daqui a pouco os nossos filhos de 17, 18 anos vão para a noite, para a balada, e está todo mundo armado com um revólver na cinta, e aí tem uma discussão qualquer e vamos resolver igual o Velho Oeste. Vamos lá para fora do bar, quem sacar primeiro ganhou a discussão. Você está no trânsito armado, bate um carro, o sujeito nervoso desce. Então, a posse da arma tem que ser para quem comprove, primeiro, juízo perfeito. Não é? Tem que passar por um teste psicológico, tem que ter um treinamento, tem que saber usar. Você não pode abrir a porteira e liberar arma para todo mundo, que senão nós vamos voltar ao Velho Oeste. Algum controle tem que ter. E todos os países do mundo têm algum controle. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país extremamente armamentista, talvez o país que tem a população mais armada, cada vez tem mais controle sobre quem pode e quem não pode. E cada vez que tem um incidente com armas lá, como esse, tivemos 2 na semana passada, um morreu 28 pessoas, outro morreu 12, mais a população clama para que esse controle de quem... Veja, não é proibir a arma. Pode ter arma. Pode ter arma, eu sou a favor da arma, já votei a favor para liberar no campo, está liberado já. Mas nas cidades, isso tem que passar por um certo controle, não pode liberar assim a rodo como estava sendo feito. Bom, estamos conversando aqui com o senador Oriovisto Guimarães. Tem uma pergunta que se repete de formas diferentes. Muitos ouvintes estão incomodados, e não os ouvintes, o povo brasileiro está na tampa com o Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros, então, eles conseguiram esgotar a nossa paciência de uma maneira... já tinham esgotado antes e agora já não aguenta mais nem ouvir a voz. E os ouvintes estão querendo saber, é possível, de fato, a abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque essa tarefa também é do Senado. E então, hoje o Modesto Carvalhosa, um dos juristas mais brilhantes do país, fala de um possível impedimento do Alexandre de Moraes, tem pedidos para o impedimento do Toffoli, tem pedidos para o impedimento do Gilmar Mendes, para citar apenas esses 3. O que o senhor acha, senador, com sinceridade? É pedido que vai ficar tudo na gaveta ou há hipótese do Davi Alcolumbre pautar processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal? Esse é um jogo de força que está existindo hoje dentro do Senado. Eu tenho um grupo lá de 20 senadores que nós nos damos muito bem, nos reunimos várias vezes já. É um grupo apartidário, é um grupo que... independente. Independente. Não queremos saber de partido. A nossa união é pela ética, pela mudança do Brasil, pela reforma dessas coisas. Eu tenho alguns projetos que já alteram um pouco o funcionamento do Supremo, que está sendo aprovado inclusive agora, mas é difícil, é muito difícil a gente forçar o Davi Alcolumbre e outros que estão lá, representantes da velha política. Eu quero dizer que eu assinei a CPI da Lava Toga, assinei 2 vezes, se tiver uma terceira eu vou assinar de novo, estou lutando por isso. Mas é assim, muitos me cobram, inclusive eu queria aproveitar esse momento para te dizer, olha gente, vocês elegeram alguns senadores, mas são 81. Então, eu dou o meu máximo, mas eu não consigo dobrar os 81. Muitas vezes eu não consigo.
E hoje há um conluio, eu diria para você que há um conluio do mal, que não está só no Supremo, está no Congresso também, está no Executivo também, está em todos os poderes. E há um jogo de interesse. Você quer ver uma coisa? Eu vou te contar uma historinha, não sei, não quero abusar do nosso tempo, mas... Vai lá. Se a história é boa, o microfone está aberto aqui, senador. Faça uma análise comigo. O Flávio Bolsonaro, que é senador, que é meu colega no Senado, teve um processo lá no Rio de Janeiro, quando era deputado. Nesse processo ele era acusado lá de algum desvio de dinheiro, de coisa que o vale, de ter recebido vários depósitos de R$1.000, 300 depósitos de R$1.000 em dinheiro e tal, essa coisa toda. Aí o advogado dele, para encurtar a história, entrou no Supremo com um pedido para que o COAF não pudesse fiscalizar a conta dele sem uma autorização judicial anterior. Olha o que é a janela de oportunidade, como os caras jogam bem. Primeiro, você sabe muito bem, você é advogado, conhece isso melhor do que eu. Não era o caso desse assunto ser resolvido no Supremo. Foi uma coisa que aconteceu antes do mandato. Ele não tinha foro privilegiado para isso. Tinha que ser na Justiça do Rio. O Supremo não só aceitou, como o Toffoli, como presidente, puxou para ele num plantão e, pimba, deu uma liminar dizendo, proibindo esse órgão. Exigindo a autorização da Justiça para o COAF poder investigar. O que na prática livrou o Flávio Bolsonaro, né? Livrou o Flávio Bolsonaro e mais uns 300 processos que param. E a esposa do Toffoli também está sendo investigada pelo COAF. Claro. Paralisar o COAF. Bom, e quem era o COAF? Lembra que o próprio Poder Legislativo já tinha tirado o COAF do Moro e tinha jogado para o Ministério da Fazenda. Mas até aí tudo bem, porque o presidente do COAF, quem tinha nomeado era o Moro, parece que estava tudo em casa. Aí o presidente do COAF ficou bravo com isso. O Bolsonaro já não gostou dele e parece que vão dar as contas para ele. Não é? Então o Moro primeiro perde o COAF e agora o presidente do COAF já não será mais quem o Moro indicou. Porque pegou o filho do homem, né? Então eles jogam bem, eles sabem jogar o jogo político e jurídico. E você vê gente do Senado, gente da Câmara, gente do Supremo conversando a miúde, gente do Senado que tem processo lá, gente de lá que tem medo de ser empichado pelo Senado. Tudo isso cria um caldo de cultura muito complicado que funciona nesse país há muitos anos e nós vamos ter que ter muitas eleições ainda para mudar mais gente. Nós renovamos pouco, vai precisar renovar muito mais o nosso Congresso para que certas coisas comecem a acontecer nesse país. Legal, estamos conversando com o senador Oriovisto Guimarães, vamos priorizar os ouvintes deste O Contraditório. E aí, Pietro? Senador, qual a sua opinião sobre a proposta de aumento do fundo eleitoral? É contra até não poder mais. Eu fiz uma carta a todos os membros da Comissão Mista do Orçamento, o Cacá Leão, que é o relator da PLDO, do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, armou um esquema nessa lei das diretrizes orçamentárias, que é a lei que dá as diretrizes para o orçamento, fez um joguinho onde esse valor do fundo eleitoral passa de 1.700 para quase 4 bilhões. Eles aumentam o dinheiro uma enormidade. Eu me posicionei contra, fiz discurso, mandei cartas, já dei entrevistas a esse respeito. Uma briga, por enquanto, solitária, que eu espero que mais na frente outros se juntem e me ajudem nisso. Porque é um absurdo, nada vai ser corrigido em mais de 100%. Nem os salários, nem coisa nenhuma. E para que nós precisamos de tanto dinheiro para eleições? Isso é uma vergonha, isso é um abuso. Esse dinheiro podia ir para a saúde, podia ir para a educação, podia ir para a segurança, não é? E nós ficamos alimentando Tem um ouvinte dizendo que o senhor está falando isso porque é rico. Olha... que pelo fato do senhor ter dinheiro, que poderia financiar a própria campanha, se fosse o caso. Mas muitos dos candidatos, principalmente aqueles que querem concorrer a primeira vez, se não houver recurso, não tem como lançar o seu nome e renovar a política. Tem o outro lado dessa exposição. Eu concordo com o senhor, não tem que ter dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Mas há uma outra visão. Já que a regra é dinheiro público, se não tiver dinheiro, não tem como o cidadão lá do bairro se lançar vereador agora se não puder pagar a campanha. Como é que o senhor vê esse tema, senador? Com muita clareza. Primeiro que ser rico ou ser pobre não é pré-requisito para ser desonesto ou para ser honesto.
Eu posso te citar vários pobres desonestos, posso te citar vários ricos desonestos. Graças a Deus, a maioria dos pobres são honestos e, graças a Deus, a maioria dos ricos também são honestos, não é? Embora o rico seja sempre um pouco mal visto no nosso país, pelo fato de que ele deu certo na vida, porque ele ganhou mais dinheiro, então o pessoal olha ele um pouquinho torto. O Pablo Neruda que dizia, porque ele ganhou bastante dinheiro, assim, que a população não perdoa um poeta que ganhou dinheiro. É verdade. Então, Acho que não perdoa quase ninguém que ganhou dinheiro. Mas um poeta menos aí. E ele ganhou, né? Porque vendeu muito livro. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, também. Eu não sou contra o fundo eleitoral. Eu me posicionei claramente que eu sou favorável ao fundo eleitoral. Já tem no fundo eleitoral, já foi na eleição passada, 2 bilhões e 100 milhões. Nós não precisamos passar isso para 4 bilhões. Podemos corrigir isso pela inflação, aí eu sou favorável. Haverá dinheiro para todo mundo. Agora, se você deixar por conta da farra, o que acontece? Nós temos mais de 30 partidos nesse país. A maioria da população não sabe sequer o nome dos partidos. Não sabe nem o nome. A maior parte desses partidos são verdadeiros balcões de negócios, aonde colocam laranja, mete a mão no jarro. E por que o país tem tanto partido? Porque tem dono esses partidos. E por causa desse fundo eleitoral. Para meter a mão nesse dinheiro. Se não tivesse dinheiro, acho que pouca gente interessaria de fazer um partido. O idealismo realmente é muito pequeno. Então, eu acho que ter o fundo eleitoral, ter o financiamento público de campanha, proibir a doação de empresas é muito salutar, eu concordo com isso. Mas nós não precisamos reajustar isso em mais de 100%. Isso é uma vergonha. Mas você já pensou como seria bom se um dia a gente tivesse a classe política nivelada por cima daqueles que, bom, eu já fiz o que eu tinha que fazer na minha vida. Já estou com a minha vida resolvida, não preciso fazer mais nada. Agora eu vou fazer um pouco pro país. Não, claro, mas me parece que não há um desenho Pense perfeito se tivessem nisso. vários professores oleovistos na política. Tudo bem, mas é que eu também enxergo que nós precisamos ter o jovem idealista, aquele que entra com o sangue com a garra da juventude. Precisa ter o professor, mas tem que ter a dona de casa, tem que ter o representante do movimento A, do movimento B, do movimento C. O parlamento serve para que a gente justamente dê um ambiente plural. O que eu discordo do senador é de que nós tenhamos que financiar toda a campanha com dinheiro público. Me parece que isso, senador, a população tem uma dificuldade de compreender. Por que eu vou lá e pego o dinheiro do orçamento, o dinheiro tão caro dos nossos tributos, e uso o dinheirinho suado nosso para pagar a campanha eleitoral? Há muitos ouvintes que entendem que seria melhor o modelo antigo, de que quem quiser doar, que doe, e quem não quiser, que não doe. O senhor, quanto à doação eleitoral de empresas, o senhor é contrário. Quando no positivo, no grupo positivo, alguma vez o senhor doou? Olha, algumas vezes doamos, sim, com recibo direitinho, isso está contabilizado até hoje, não é? Quantias pequenas, não eram quantias enormes, não era nada de bilhões, era coisa de 20 mil, 30 mil, 40 mil. Algumas vezes fizemos doações, sim. Está tudo lá contabilizado até hoje, né? E declarado. Eu quero dizer, Damiano, sobre esse assunto o seguinte: o ouvinte que disse que eu sou rico, por isso que eu não quero. Primeiro, realmente eu sou um sujeito bastante abonado para os padrões brasileiros. Eu não aceitei 1 centavo de doação de ninguém, nem de pessoa física, muito menos de pessoa jurídica. Declarei o que eu gastei, o que podia gastar dentro da lei, declarei tudo, minhas contas foram devidamente aprovadas, não tive nenhum problema nesse aspecto. E se tivesse perdido, teria perdido meu dinheiro, não ia pegar dinheiro de ninguém. Agora, uma coisa a gente precisa ter muito claro: não é dinheiro que elege uma pessoa. Não é dinheiro que elege uma pessoa. Você pega o Alckmin, por exemplo, ele tinha milhões e milhões, tinha todo o tempo de rádio e televisão do mundo nas últimas eleições do presidente da República. O Meirelles, quanto dinheiro tinha o Meirelles? Não é dinheiro que elege. Ganhou o Bolsonaro, porque ele tinha ideias com as quais o povo concordava, entendia. Então, se um candidato é vereador, mas o argumento que estão usando agora, veja, não, nós precisamos passar para 4 bi, porque agora são 5 mil municípios, eleição de vereador, veja quantos candidatos é vereador. Gente, isso é ridículo. Ridículo, é um sofisma.
As pessoas não sabem fazer conta. Vereador precisa de muito pouco voto. Você não pode comparar a eleição de vereador com a eleição de deputado federal, de senador ou de deputado estadual. É uma eleição muito mais barata. Vereador tem que conhecer um por um dos seus eleitores, quase. Principalmente das cidades do interior. Na capital ainda vai lá, que ele gaste um pouco. Mas eu conheço vários vereadores eleitos em Curitiba que eu sei, professor Mocelinho, outros que gastaram 15 mil, 20 mil na campanha deles. Tem o horário gratuito do rádio, da televisão. Eu acho que eu ganhei, não foi por causa do dinheiro que eu gastei, não. Eu ganhei porque eu batalhei muito, eu viajei muito, eu dei mais de 500 entrevistas, eu gravei todos os programas do horário eleitoral gratuito e isso fez uma diferença enorme. E eu ganhei porque eu tenho 60 mil ex-alunos que viram a minha vida, o que era, e que me reconheciam. Em cada cidade que eu ia, vinha alguém me abraçava e dizia: professor, o senhor está aqui, vou lhe ajudar. Teve gente que tirava xerox das minhas células com meu nome para distribuir para os amigos. Foi isso que me elegeu, não foi dinheiro. Eu poderia ter todo o dinheiro do mundo. Se eu fosse um canalha, se eu fosse um cara que não tivesse currículo, se eu não falasse as coisas que o povo queria ouvir, eu jamais teria sido eleito. 6 horas e 40 minutos. O que mais, Pietro de Lázari? Os ouvintes estão participando ativamente aqui da entrevista. Tem questões a fazer ao senador Oriovisto Guimarães. O ouvinte Marcos Coelho: o que o senador acha das decisões do STF em relação ao partidarismo dos membros da Suprema Corte? Há uma visão de que muitos dos ministros teriam cor ideológica. Que nós já sabemos, o Catra cita muito isso aqui, há ministros que nós já sabemos como eles vão votar antes, por conta de sua posição ideológica e por conta do seu comportamento recente. O senhor acha que a nossa Suprema Corte está partidarizada? Olha, eu não sei se a nossa Suprema Corte está partidarizada. Eu quero acreditar que não. Mas é evidente que nenhum ser humano é totalmente neutro, né? Não existe isso, não existe essa história do juiz estátua, do juiz que só observa, que não tem valores, que acredite em A ou em B, que não tem uma teoria ou coisa que eu valha. Todos eles têm. É a obrigação do juiz ser imparcial, é a obrigação do juiz não se contaminar por essas ideologias. Até que ponto eles conseguem, em qualquer grau, de qualquer instância, primeira, segunda, terceira ou mesmo no Supremo, é um estudo que tem várias obras publicadas a respeito e ninguém chega a uma conclusão exata. Mas o que eu acho pior é quando eu vejo alguns ministros darem decisões, por exemplo, o Supremo hoje se transformou em 11 ilhas, e que dão decisões monocráticas. Hoje acontece coisa, Damiano, assim, 513 deputados aprovam uma lei. O Senado, 81 senadores aprovam essa lei. O presidente homologa essa lei. Ela é publicada. Aí você entra lá com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Um único ministro do Supremo diz que aquilo é inconstitucional e fica 10 anos sem valer aquela lei. Então, hoje há um desvirtuamento do funcionamento e, nesse sentido, eu tenho uma PEC que está sendo aprovada agora no Senado, proibindo que eles ajam dessa maneira. Assim que a PEC for aprovada no Senado, ele dá para a Câmara. Se aprovada na Câmara, eles só poderão decidir em colegiado. Acaba esse poder. Porque aí fica muita tentação, Daniel. Eu sou juiz do Supremo. Aí tem a FEBRABAN, aquela entidade filantrópica lá, que pede uma ADIM, uma determinada lei que vai gerar bilhões de economia para o banco. É muita tentação para uma pessoa só, não é? Ele pode dar ou pode não dar, e argumentos em direito você arruma para tudo que você quiser. Então isso vai ter que obrigatoriamente por lei ser por colegiado e não mais por um juiz isolado. O senhor conseguiu coletar as assinaturas para a PEC numa boa, juntou o número de assinaturas necessárias e já está caminhando? Não só isso, como ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, já passou por 5 votações no plenário, agora teve uma emenda, semana que vem volta para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e eu tenho certeza vai ser aprovada. Estamos conversando com o senador Oriovisto Guimarães. Senador Oriovisto Guimarães, hoje é o convidado de O Contraditório. Senador, como é que é a sua relação lá no Senado Federal com os seus dois colegas aqui do Paraná, o Flávio Arnes e o Álvaro Dias? Vocês conseguem trabalhar em uníssono pelos interesses do Estado? Tem conversa? Essa pergunta, ela é necessária porque nos últimos 8 anos nós tivemos um Senado dividido. Requião e Gleisi estavam de um lado e o Álvaro estava de outro. O então governador Beto Richa penou na mão da Gleisi e do Requião para conseguir, às vezes, uma simples liberação de um empréstimo que outros estados da federação obtinham o mesmo empréstimo com o voto favorável do Requião e da Gleisi. Quando era com o Paraná, os dois vinham e chumbo. E agora,
tem diálogo ou não tem diálogo com os seus colegas e como se dá isso na relação aqui com o governador Ratinho Júnior? Olha, tem diálogo e eu diria mais, tanto o Álvaro como o Flávio Arnes são meus amigos que eu tenho o prazer de almoçar junto com eles, de trocar ideias com eles sobre todos os aspectos, e nós concordamos na maior parte das questões políticas, das questões brasileiras. E tem sido muito boa essa convivência, e nós conversamos civilizadamente com o governador Ratinho Júnior também. Ele também é uma pessoa que até agora tem se revelado muito cordato, e nós estivemos juntos já nessa questão da reforma da Previdência. Por exemplo, o Estado do Paraná, ele esteve lá conversando conosco, nós o atendemos muito bem. Quando nós temos qualquer problema aqui no Paraná, nós estamos dispostos a trabalhar pelo Paraná, até porque eu acho que a gente não tem que, sabe, ficar preocupado com a Venezuela, ficar preocupado com a ideologia, ficar preocupado com o PT, ficar preocupado com não sei o quem, com a reforma, com a Revolução Socialista. Isso são bandeiras ultrapassadas, antigas, rotas. Nós queremos muito mais fazer uma legislação de resultado, de pensar no Estado do Paraná. Nós estamos lá para representar o Estado do Paraná. Os 3 senadores, o Senado é a casa que representa os estados. Então, tudo que for de interesse do Estado do Paraná, seja medidas de bancada, seja aquilo que atende aos interesses do Paraná, é nossa obrigação defender o Estado do Paraná. Mesmo que não nos dessemos bem com o Ratinho, ainda seria nossa obrigação defender o Estado do Paraná. Só que, para melhorar tudo, a gente se dá bem com o Ratinho ainda. Sobre a questão do governo do Estado, já vou passar a palavra ao Catras. O governo do Paraná anunciou hoje o programa Voe Paraná. Qual é a ideia do programa? Incentivar a aviação regional, oferecendo ligação aérea, partindo e chegando a 10 cidades menores. Não são os grandes centros, não é Cascavel, Londrina e Maringá. E Ponta Grossa, que tem voos regulares. São cidades entre 32 mil e 155 mil habitantes. Municípios de Paranaguá, Arapongas, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, União da Vitória e Guaíra. Esses municípios passariam a funcionar sobre a lógica da aviação regional. Pequenos aviões que iriam fazer esse transporte. O custo, de acordo com as estimativas do governo do Paraná, para o bilhete aéreo, ficaria em torno de R$350. Isso é quase preço de ônibus. Vamos ouvir o que diz o governador Ratinho Júnior sobre essa proposta, e eu quero perguntar para o senador Oriovisto se ele entende que isso é viável. Põe no ar aí, Adel. Essa é uma parceria da Gol com a Tioflex, uma empresa que já opera no Brasil, e a gente está estendendo isso agora aqui no Paraná como um grande programa. Nós temos também a Azul, alguns anúncios que vão acontecer da empresa Azul, temos da Latam também um aumento, estamos numa negociação de aumento de números de voos. Isso tudo gera mais economia no nosso estado, no sentido de fazer mais negócios, né? Trazer mais turistas, diminuir até o preço da passagem a médio prazo. Eu acho que o Paraná entra num tamanho que até ontem era um perfil, hoje passa a ter um tamanho muito maior, com um projeto de desenvolvimento regional nessa aviação que nós estamos lançando no dia de hoje. O que o senhor acha disso, senador? Eu acho muito bom. Acho muito bom. Primeiro porque não há dinheiro público envolvido nisso. São empresas privadas que vão fazer essa ligação entre os estados. E vai funcionar numa lógica de mercado. Se eles oferecerem esses voos, se for barato e se houver clientela, que bom. Que bom para os clientes, que passam a ter mais uma opção. Que bom para as companhias, que vão ganhar algum dinheiro, porque sem lucro elas não vão operar. E que bom para o Paraná, que vai ter essa rede integrando o estado todo de uma maneira mais rápida, para atender uma emergência médica, para atender um negócio, para facilitar o turismo. Sobre todos os aspectos, isso é muito bom. Tomara que dê certo. Eu bato palma, acho que o governador aí está funcionando mais como um catalisador da reação. Está convidando, está incentivando, está abrindo os aeroportos, mas não está colocando dinheiro público. Então, se não está colocando dinheiro público, ótimo. Né? Que isso aconteça. Que voe o avião, né? Que voe o avião. E aí, doutor Catras? Queria pegar um gancho no que o Denier falou a respeito dos senadores de hoje, seus companheiros e amigos pessoais lá. Eu vou dizer uma coisa, professor. Finalmente, o Paraná está bem representado de senadores que visam o interesse do Estado do Paraná. Porque o que nós vimos em anos anteriores foi um show de horrores
com a Gleisi e com o Requião jogando contra o Estado, porque o governador era o Beto Richa e era inimigo, entre aspas, de partido opositor, vamos chamar de opositor que é melhor, e jogando contra o Estado do Paraná por conta do governador que não era da mesma trupe política. Então, felizmente, hoje a gente tem 3 grandes senadores que visam, independente de partido e qualquer coisa, os interesses do Estado. E esse tipo de político que trabalhou contra o Estado, o eleitor, definitivamente, o eleitor do Estado do Paraná tem que enterrar para nunca mais ter a condição de fazer o que fizeram em anos anteriores. O que o senhor tem a dizer sobre isso, professor? Olha, primeiro eu concordo com tua análise, eu concordo. Eu acho que quando um político coloca a ideologia ou os interesses do partido dele à frente dos interesses da população, ele está cometendo um erro crasso. Ele está lá para servir a população. Ele não está lá para servir ao seu grupo político. Ele não está lá para servir uma ideologia. Ele está lá para fazer o que for melhor para os eleitores. Então, quando a pessoa perde o rumo, quer porque ela coloque os seus interesses pessoais, faz aquele Estado patrimonialista, aonde os governantes levam dinheiro, aonde se corrompem com empresários igualmente corruptos, ou aonde se apaixonam por um projeto político de transformar, de fazer do país um país socialista ou coisa que valha, ideologias exóticas, atrasadas, superadas. Isso que o senhor foi marxista e foi comunista na sua adolescência. Quando eu tinha 17 anos, isso é normal. Exatamente. Isso é burrice. Se um adolescente não, pelo menos... Isso mostra coração lá atrás, né? Atrás, na época da adolescência. É que o discurso socialista ele é muito sedutor, né? Ele tem Ele carrega um romantismo político que na prática não se realiza. Na prática ele te livra de todas as suas obrigações pessoais, você não tem que sustentar a família, você não tem que trabalhar, e você vai resolver os problemas do mundo. E fica livre de resolver os seus próprios problemas. Isso é muito bom. Outros vão resolver o seu problema e os problemas do mundo. Né? O Senado, ele conviveria bem com uma possibilidade de punição ao procurador Deltan Dallagnol, porque nos bastidores, no mundo do esgoto da política, há quem trabalhe para tentar derrubar Deltan Dallagnol e outros procuradores do comando da Lava Jato aqui em Curitiba. Como que o senhor vê esse tema, senador? Com muita preocupação. Esse trabalho é grande. Olha, lá em Brasília a gente quase que pode pegar com a mão. Eu várias vezes interferi e denunciei esse tipo de trabalho, essa pressão sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, porque é dali que pode vir algum problema para o Deltan Dallagnol. Acho que é um absurdo. Conheço o Deltan Dallagnol desde o tempo que ele foi aluno do Positivo também. Um sujeito que passou em primeiro lugar no vestibular geral, em primeiro lugar geral da Universidade Federal do Paraná, ganhou um carro de prêmio na época, vendeu e doou para a instituição de caridade. Isso fala tudo. Um detalhe Isso fala que tudo. pouca gente conhece da vida dele, que vale a pena lembrar aqui. Acho que a Operação Lava Jato transformou esse país. O país é outro depois da Operação Lava Jato. Eles podem ter cometido um excesso aqui, um excesso acolá, podem ter cometido algum erro. Claro que podem. Mas, sabe, eu acho que isso tem que ser julgado do ponto de vista ético. E quando uma ação faz muito mais mal do que bem, ela tem que ser condenada. Quando ela faz muito mais bem do que mal, ela tem que ser aplaudida. Se houve algum deslize aqui, acolá, algum detalhe de legislação, algum ritual jurídico que não foi cumprido, isso é detalhe. O que importa é que o Brasil mudou. O que importa é que rico antes não ia para cadeia, agora vai. Houve justiça na palavra, no significado superior da justiça. Exatamente. Né? Teve 2 ex-presidentes já foram para cadeia, vários ex-governadores já foram para cadeia, outros irão. Sabe, aquele conluio, essa coisa, esse caldo de cultura porco que tem na nossa história. Se você lê Buarque de Holanda, As Raízes do Brasil, desde Casa Grande de Senzala, você vai ver que na história do Brasil sempre teve uma classe dominante que se apoderou do Estado e usou esse Estado para fins próprios, para interesses pessoais e simplesmente deixou a população a ver navios. Senador Oriovisto Guimarães, quero agradecer em nome de toda a equipe aqui de O Contraditório a sua presença a este microfone. Saiba que a casa está sempre aberta. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês. É um prazer enorme estar aqui, repito. Um grande abraço. Legal, conversamos com o senador Oriovisto Guimarães aqui ao microfone de O Contraditório.